Boa noite, gente. Esse é o trabalho do grupo 2 da disciplina de Antropologia Jurídica da Faculdade de Direito da FMG. Nesse trabalho a gente vai abordar um pouco sobre o orientalismo jurídico. E para falar de orientalismo jurídico é necessário a gente antes conceituar o termo orientalismo, né, que eu acho bem importante para a gente conseguir entender. Então, o orientalismo, ele no livro Orientalism de Eduard Said, ele é a visão do Ocidente do Oriente, ou seja, o Oriente como invenção do Ocidente. O livro trata como o Oriente não sendo um nome geográfico, entre outros, mas como uma invenção cultural e política do Ocidente, que reúne as várias civilizações a leste da Europa, sobre o mesmo signo do exotismo da inferioridade. Passando para o terceiro slide, a gente colocou 6 pontos que a gente julga importantes, né, características marcantes do orientalismo. Uma delas é os estereótipos, que muito baseada numa percepção americêntrica também com uma visão eurocêntrica, né, mas principalmente americêntrica dos filmes de Hollywood, que os asiáticos sempre são, os orientais, né, sempre são tratados como inteligentes, é um estereótipo criado. Também da pele amarela, tem essa questão. E isso demonstra muito uma xenofobia, né, por parte da cultura ocidental, principalmente da América, né, dos Estados Unidos, mas é um estereótipo criado, né? E, além dos muitos que eles criaram também, da questão deles serem idênticos, de falar que os asiáticos não é possível diferenciar eles. Então, é um dos pontos que a gente julga importante falar. Eu destaquei a América, né, os Estados Unidos como principal por causa da mídia, né, dos filmes, como eu tinha falado, mas é uma questão, os estereótipos criados não só por lá, né, mas principalmente por lá, através dos filmes, mas do Ocidente inteiro, da parte ocidental inteira. A segunda característica marcante que a gente colocou no trabalho foi a divisão entre o Ocidente e o Oriente, que acaba sendo uma divisão muito hipotética e imaginária, assim, pelo Ocidente não reconhecer, né, não compreender a diversidade do mundo oriental. A gente cai de novo no ponto dos estereótipos, né, a questão deles serem idênticos, como eu tinha falado, e pensar que é uma cultura só, sendo que o Oriente compreende uma grande diversidade de culturas, não apenas uma, como essa visão estereotipada ocidental. As características 3 e 4, domínio e hegemonia, acho que por elas serem relacionadas, cabe abordá-las em conjunto, porque foi a partir da expansão marítima europeia, realizada inicialmente pelos espanhóis e portugueses, que foi estabelecida essa relação hegemônica, né, entre o Ocidente e o Oriente, com domínio territorial, com a exploração dos recursos, né, das especiarias, que essa relação foi criada. E essa relação, criada na antiguidade, ela perdura até os dias atuais, com o domínio político e econômico de potências como a Inglaterra e os Estados Unidos, né, potências ocidentais, mas ela vem decaindo nos últimos anos com o crescimento dos países orientais, como a China, o Japão, a Índia, e apesar disso a hegemonia ainda está presente. Então, os últimos conceitos, o etnocentrismo e o eurocentrismo, a definição de etnocentrismo, né, basicamente é um preconceito na qual uma cultura é considerada superior à outra, nesse caso a ocidental em relação ao oriental. E o eurocentrismo é um tipo de etnocentrismo realizado pela Europa, né, pelos europeus que acreditam que sua cultura é a cultura central e a única correta. Então, portanto, eles ignoram as restantes culturas e consideram somente a deles a correta. Passando para o próximo slide, também é necessário destacar alguns conceitos importantes para a gente entender o orientalismo, que é o oriental, que é o indivíduo ou pessoa do Oriente, o orientalista, a pessoa que estuda ou escreve sobre o Oriente, e o próprio orientalismo, que academicamente ele é utilizado para descrever doutrinas ocidentais sobre o Oriente, e também pode ser um discurso. O Edward Said, anteriormente citado, ele relaciona seus conceitos com Foucault e mostra como o discurso e poder estão ligados e, por isso, essa ferramenta é utilizada pelo Ocidente. É um discurso feito para que haja dominação política e cultural. Esse discurso é composto de abstrações em detrimento da realidade. Aqui a gente tem o livro, né, do Said e uma foto dele, e justamente o conceito que ele usa, o conceito central que ele usa do orientalismo, que é a dicotomia, que é o discurso ocidental de tratar o Oriente como outro, de tratar ele como, de realizar essa oposição tratando o Oriente como um só. Said fala que o Ocidente ignora toda a diversidade cultural oriental
transforma ele num bloco só, e utilizando esse discurso de oposição entre Ocidente e Oriente, entre um e outro. Sobre o orientalismo e antropologia. Inicialmente, antes do reconhecimento amplo da antropologia enquanto ciência, a visão eurocêntrica predominava no Ocidente, não só impedindo avanços reais na compreensão de outras culturas, como também podendo levar a tragédias, como o etnocídio, destruindo culturas e seus povos. Assim, os orientalistas carregavam consigo preconcepções e presunções a serem provadas sobre determinada cultura. Isso fazia com que não pudesse haver um progresso real na relação cultural entre indivíduos, com o orientalista bloqueando essa possibilidade. Nesse sentido, essa questão da Unicamp apresenta bem uma expressão do orientalismo, mostrando que, para Edward Said, o objetivo da maior parte dos orientalistas seria impor verdades culturalmente distantes dos povos, que não os entendiam, forçando visões ocidentais impossíveis para aqueles povos. Por isso, o quadro Dança no Harém é representativo dos estereótipos propagados pelo Ocidente a respeito de aspectos culturais do Oriente, exaltando as diferenças entre as culturas ao invés de mostrar as semelhanças e dando foco a características consideradas exóticas, reforçando os preconceitos com o Oriente, relacionados à exuberância e o exotismo, preconceitos esses que existem há muito tempo no Ocidente. Assim, o quadro, que foi pintado por um pintor italiano do século XIX, é extremamente representativo das visões orientalistas e etnocêntricas que estavam presentes na Europa naquela época. Assim, o orientalismo, enquanto fenômeno cultural e histórico real, apresenta algumas implicações. Ele se manifesta em momentos históricos onde o etnocentrismo ocidental é utilizado enquanto ferramenta cultural e ideológica para justificar genocídios e a destruição de povos e culturas. Nesse sentido, o antissemitismo fortemente presente na Europa do século XIX e XX foi levado ao extremo, com a tragédia do Holocausto. No século XXI também, as crises migratórias, a globalização e concepções ocidentais islamofóbicas, associando o islamismo e a figura muçulmana ao terrorismo, reintroduziram o orientalismo e a xenofobia no Ocidente, sob uma nova perspectiva. Sobre a Revolução Iraniana e a visão de Foucault. A Revolução Iraniana, diferente de revoluções ocidentais, apresentava para Foucault características que iriam além da luta de classes marxista, pois tinha como um de seus principais objetivos e visões a derrubada do líder fantoche imposto pelos Estados Unidos, Mohammad Reza Pahlavi. Sendo assim, o desejo pela possibilidade de um Irã autodeterminado política e culturalmente, se livrando das amarras ocidentais até então impostas, marcaram a Revolução Iraniana. A luta pela hegemonia cultural e por um líder e país que fossem livres do orientalismo foram característicos dessa revolução. A revolução ocorreu entre o final do ano de 1978 e meio do ano de 1979, e teve sucesso na derrubada do Shah Reza Pahlavi, conseguindo com sucesso implementar um regime teocrático islâmico, sob a liderança do Ayatollah Khomeini. Como isso poderia acabar? Para Said, os horizontes antropológicos e históricos do orientalismo são o de que seria difícil uma ruptura entre o historiador ocidental e suas preconcepções, acreditando na realidade e em uma expressividade oriental a respeito de suas culturas, com o objetivo de abrir um diálogo real, intercultural e permitir trocas de experiências. Essa possibilidade seria diferente de uma diferenciação cultural, que seria um dos elementos que promoveria a intolerância. Said argumentava a favor de uma expressão partindo do Oriente. Explicado o termo orientalismo, agora vou falar um pouco sobre o orientalismo jurídico, tema central de nosso trabalho. O orientalismo jurídico diz respeito à visão que o Ocidente tem de uma tradição jurídica não ocidental. Também se refere a quem detém a ideia de direito no mundo. Timo Ruskola, professor de Direito da Universidade Emory e escritor do livro Orientalismo Jurídico, China, Estados Unidos e Direito Moderno, monta a expressão ao juntar o termo criado por Said e a relação conflituosa entre China e Estados Unidos, que ocorre desde o fim da Guerra do Ópio até os dias atuais, com problemas como a guerra fiscal. Mostra também como os Estados Unidos se tornaram um modelo de exportação da cultura jurídica e da democracia no mundo. Esse orientalismo jurídico pode ser dividido em 3 tipos: europeu, estadunidense e auto-orientalismo.
Cada um deles representa de onde vem esse pensamento, da Europa, Estados Unidos ou do próprio país, respectivamente. O primeiro exemplo do autor, que expõe a visão americana de que a China é um local sem direito e despótico, é o discurso de que ela não desenvolveu instrumentos jurídicos capazes de promover uma industrialização, no caso, o direito societário ligado ao direito empresarial. É preciso lembrar que a industrialização é um elemento essencial para o Ocidente por transmitir a ideia de progresso. Outro exemplo citado pelo autor diz respeito ao cenário ocorrido durante e após a Guerra do Ópio, onde haviam conflitos entre China, Inglaterra e Estados Unidos. Ambos os países ocidentais queriam impor suas jurisdições e, em 1844, houve o estabelecimento de um tratado sino-americano que autorizou a aplicação de leis americanas em território chinês. Daí surge o auto-orientalismo. A China começou a entender e estudar sua própria jurisdição com um olhar estrangeiro. Agora citarei exemplos atuais de implicações jurídicas do orientalismo. Um deles é sobre os Estados Unidos novamente se envolverem em uma espécie de imperialismo legal através de invasões em países do Oriente Médio, como o Afeganistão. Percebe-se uma grande tentativa de controle, que visa somente seus interesses e não o auxílio da nação, já que, no caso do Afeganistão, em 2021 ocorreu a retirada de tropas americanas do país e consequente tomada de poder por parte do Talibã. Sendo assim, além da tentativa mal sucedida de estabelecer um governo que apoie os interesses da potência, houve a negligência com a população civil, que nada tem a ver com a guerra e não compactua com esse regime ditatorial. Outro caso muito citado nos estudos de antropologia é a existência dos direitos humanos, ditos universais, que são baseados em valores europeus e cristãos e, muitas vezes, impostos para culturas que não acreditam nesses valores. Isso é um falso universalismo, etnocêntrico. Por último, aponta-se o direito colonial, ou seja, um imposto nas colônias e que, muitas vezes, permanece até os dias de hoje, mesmo após a independência. Há uma dominação jurídica e muitos estudiosos passaram a defender o chamado direito descolonial, isto é, aquele livre da manipulação das potências ocidentais. My name is Teemu Raskola, and my book is called Legal Orientalism, China, the United States, and Modern Law. So the book is really an exploration of ideas of what is law, who decides, who gets to decide who has it, and these kind of ideas about American law and Chinese law and kind of comparative history of how these ideas have circulated globally and what some of their effects have been both in China and also in the United States. The term Orientalism, of course, is this idea developed by the literary scholar Edward Said about a certain way of talking about East versus West, where there are these kind of binary oppositions, and it turns, so for example, the West is individualistic, it's progressive, it's democratic, the East is often then collectivist, despotic, traditional or stagnant even. So by the term legal Orientalism then, I want to think about why is it that we tend to associate law in particular with the West and lawlessness with the East. I teach Chinese law among other things, and when people would ask me what I do, and I would tell them I teach Chinese law, often they would say there is no such thing. And I used to find that a little bit irritating, but people offered that thought with such consistency. They actually became interested in thinking about why is it that people really so insistently believe that there is no law in China, at least not what they consider real law. Today, I think often people think it's rule by law, which is a term you often hear contrasted with rule of law. It's simply whatever the government or the party decides, and they can sort of compromise it at any moment. Interestingly, actually, if you go far enough back, the first views of Chinese law in the West were actually quite positive. It was the Jesuit missionaries who went to China in the 16th century who painted this quite glowing portrait of
China as a country that was ruled by virtue and law. It's really only with Montesquieu in the 18th century who starts developing this idea of Oriental despotism that turns into a kind of European philosophical prejudice about Chinese law and Chinese government. And then by the time you get to the 19th century, of course, the main source of information about China is no longer well-educated Jesuit missionaries, but traders, especially British traders, who then start complaining that Chinese law is arbitrary, it's despotic, it doesn't make sense. So that's really when we started getting these very negative views about China.